Olá, queridos e queridas. Hoje o convite é uma breve reflexão sobre o nosso corpo. Dois sociólogos, Berger e Luckmann, escreveram um livro chamado Construção Social da Realidade. E nesse livro eles vão nos dizer que a construção social da realidade se dá através de uma dialética. Nós temos uma tese, então depois de um tempo surge uma antítese, e por fim chegamos a uma síntese. E essa síntese vai se tornar uma tese, depois temos uma antítese, surge uma outra síntese. Então, durante muito tempo pensamos as coisas dentro da nossa cultura de determinada forma. E aí há um movimento social, há uma angústia com relação àquele tipo de pensamento, as pessoas começam a pensar de uma outra forma e surge a antítese, para depois chegarmos a uma síntese, lembrando que esse caminho do meio, que é o da síntese, não é um justo meio entre dois pontos. A síntese é um ponto acima, como se fosse um triângulo, porque a consciência está elevada a um outro patamar quando nós chegamos nessa síntese. E depois, aquilo já não serve mais, já percebemos que existem outras maneiras, outras verdades. Vamos ampliando a nossa consciência. Vou trazer um exemplo. Na Idade Média, durante muitos séculos, todas as explicações eram teológicas. A gente dizia que tudo era Deus. A pedra caiu porque é Deus. Não sabíamos ainda da lei da gravidade. Era proibido o uso da razão. Não podíamos raciocinar muito. Então, depois, no Renascimento, alguns pensadores vão trazendo outras ideias, temos o iluminismo, e aí surge uma nova maneira de pensar dentro dessa cultura. Rompemos com aquele pensamento teológico e fomos para um pensamento materialista, reducionista. Surgem as ciências, muitos ganhos com isso, claro, mas saímos de uma ponta do pêndulo e fomos para a outra ponta do pêndulo. Tínhamos um dogma, queríamos outro. Então toda a verdade vinha por Deus, agora toda a verdade só vem através da ciência. Mas esse pensamento materialista, reducionista, nessa antítese, já não está mais nos sustentando. E o que estamos vendo acontecer? Os pensadores, os pesquisadores, os cientistas estão trazendo para dentro da academia o tema espiritualidade. Então, nós percebemos que a ciência começa a dar os braços para a religiosidade, já num outro nível de consciência, trazendo outros saberes muito positivos, muito mais ponderados, racionais também. Não precisamos mais negar tudo o que era da tese, também não precisamos ficar com tudo o que está na antítese. Vamos para um pensamento mais elevado, chegando numa síntese, estamos a caminho. E com relação ao nosso corpo não é diferente a maneira como nós percebemos e nos relacionamos com o nosso corpo. Se nós tínhamos ali na Idade Média um pensamento, o corpo era um problema porque ele era um arrastamento para as tentações. O corpo era um problema para o sagrado, tudo que é do corpo é profano. Então nós negávamos, nós subvalorizávamos, nós castigávamos o corpo. Agora fomos para um outro pensamento, estamos lá na outra ponta. O corpo é tudo, o corpo é aquela casca maravilhosa que deve ser adornada, ela não pode envelhecer, então precisa sempre se manter de determinada forma, com muitos músculos para ter força para luta, para competição. Esse corpo que pode sentir todos os prazeres de todas as formas, então ele deve ser o profano também. Mas ele está no centro agora. E a ideia de uma síntese vem acima disso. Esse mesmo corpo que hoje nós tratamos como aquele que tem que nos levar para o nosso grande objetivo, também que é o consumo. Nessa cultura, nós entendemos que somos seres feitos para o consumo. Claro que é uma inverdade, mas esse corpo tem que dar conta de trabalhar muito, de correr muito, no fazer frenético. A Eliane Brum, jornalista do El País, escreveu de uma maneira muito lúcida, como sempre, um artigo onde ela fala sobre isso. Os nossos corpos estão cansados, exaustos, então nós dopamos, porque ele é um atrapalho. Tomamos remédios
para termos força, para irmos para a vida, tomamos remédios para poder dormir, porque a insônia vem, são muitas ansiedades. Então, ela diz, olha, o corpo está cansado, exausto, e agora nós dopamos. Então, fica cansado, exausto, dopado e continuamos correndo. Não mudamos, porque vamos nesse fazer frenético sem nos questionarmos por que estamos fazendo desta maneira. A proposta da síntese seria colocar este corpo num outro lugar, talvez num lugar mais próximo daquilo que ele realmente é. Talvez tão sagrado, né? Porque o nosso instrumento, né? Nós estamos nos utilizando desse corpo aqui nas relações, nós somos o que nós somos porque temos esse tempo de vida que nos é emprestado, temos esse corpo para irmos transitando, para podermos ter relações neste mundo, para podermos aprender tantas coisas, talvez tratar este corpo com o respeito que lhe é devido, permitindo também que ele envelheça, que sim, corpos envelhecem e está tudo certo, não é a ruga, não é o cabelo branco, isso não é um problema, isso é o natural. Olharmos para isso com naturalidade, até com um ar de sacralidade, talvez seja o convite para esta síntese, né? Um corpo que não merece ser castigado, tão pouco idolatrado como um centro, né, dos prazeres e da beleza, mas um corpo pelo que ele é, pelo que ele é de maravilhoso, inclusive podemos dizer. Aqui no livro Salmos, nas margens da cultura e do mistério, esse livro foi escrito pelo padre jesuíta Benjamin Gonzalez Buerta, que já citei aqui no outro Minutos Terapêuticos. Tem 2 pequenos textos muito bonitos que falam sobre isso. Um é um salmo que se chama Amar o Corpo. Ele escreveu: antes ignorávamos o corpo porque não tinha importância e o castigávamos porque ele era ruim. Agora tratamos o corpo com mimo porque é um gozo tangível e parece-nos bom. Antes o corpo nos dominava do fundo da sua clandestinidade por desprezá-lo. Agora o corpo escraviza-nos à luz do dia por torná-lo um Deus. O desafio do corpo é escutá-lo com atenção, acolhê-lo com carinho e transfigurá-lo no caminho pela força do espírito. O desafio é amá-lo. E ele escreve uma oração, logo em seguida, chamada Oração do Corpo. Livrai-me, Senhor, de encarar meu corpo como um inimigo. Durante muitos séculos, o nosso corpo foi tratado como o cárcere da alma, rebelde e irredutível que precisava de castigo. Origem de tentações, era preciso dissimulá-lo sob o disfarce da veste. Livrai-me, Senhor, de um corpo esvaziado de interioridade. O corpo esperou oprimido e agora vai à desforra em nossa cultura dominante. Narciso voltou a enamorar-se da sua imagem refletida na água. Ajudai-me, Senhor, a escutar o meu corpo. Em cada centímetro, leva escrita a memória da minha vida passada, com uma fidelidade sem armadilha nem desvios. Ajudai-me, Senhor, a assumir o meu corpo. Preciso dialogar com tudo o que ele me diz, de mim mesmo, sem reprimi-lo, negando sua mensagem, nem afundando sua voz nos meus abismos. Se eu o escuto e entendo seus sinais, não me arrastará com a força clandestina dos seus ignorados dinamismos. Prestarei ouvidos à sua queixa e à sua busca de vida. Amém. Um abraço e até breve.